julgamento lá no STF, né? Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua alta cúpula, ex-ministros, generais, que foram também julgados e no final de tudo, todos foram condenados. Meu Deus. Uns com uma pena maior, outros com penas menores, né? Mas isso inclusive chamou a atenção do Brasil inteiro e do mundo inteiro porque teve repercussão mundial. A gente bateu um papo com o professor Marco Aurélio Freire, nosso analista político, que fez uma análise geral desta situação e explicou para a gente todo o trâmite que deve ser seguido a partir de agora. Confira conosco aqui na reportagem desse bate-papo legal que a gente fez com o professor Marco Aurélio Freire. Vamos lá. E a gente bate um papo de novo com o analista político Marco Aurélio Freire. Nosso amigo professor Marco Aurélio está aqui com a gente. Professor, a semana foi marcada pela condenação de Bolsonaro e seus ex-ministros. Bom dia, professor. Bom dia, Dilson. Bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Cidade. Olha só, é verdade, é uma semana marcante porque é um julgamento inédito em relação ao Brasil e claramente com repercussões jurídicas, mas também políticas, né, Dilson? É verdade. Agora um julgamento, né, professor, que o veredito final estava previsto, estava na cara que era aquele mesmo. Olha, dada a composição da turma e como a situação se deu, muita gente já previa que seria talvez um 5-0, talvez um 4-1, acabou no 4-1 porque o ministro Luiz Fux divergiu dos seus pares e teve um voto completamente diferente. Inclusive, havia aí também quem pensasse o seguinte, se houvessem 2 votos favoráveis a Bolsonaro, ele conseguiria recorrer ao plenário, né, que é o total da corte, que são 11. Mas como só houve um, a tendência é que a condenação pare por aí. Embora ele ainda pode colocar alguns recursos, ele não vai preso imediatamente no sentido dessa condenação, mas ele vai ter alguns recursos ainda que podem ser feitos para esclarecer aí a condenação, esclarecer as sentenças. Porém, o 4-1 foi muito previsto por muita gente no jogo jurídico e no jogo político também. Como eu disse, um julgamento que tinha praticamente seu veredito final já estabelecido pelos integrantes da corte, como o senhor acabou de dizer. Agora, uma outra polêmica foi o voto do Fux, questionando até a legalidade do próprio julgamento, né? Exatamente, o Fux deu um voto extenso, né, de 13 horas, isso não foi pouca coisa, e com um voto desse tamanho também, claro que é um voto que precisa ser bem avaliado, porque só de 13 horas de voto já diz muita coisa, como foi o tamanho desse voto. Agora, você vai ter críticas a Fux por isso, porque ele, por exemplo, mudou em relação a si mesmo, ele condenou 400 pessoas nesse mesmo tipo de situação em relação ao 8 de janeiro e absolveu a cúpula. Mas também, da forma como ele colocou, muita gente vai dizer, olha, ele conseguiu mostrar que havia incongruências ou contradições, como por assim dizer, no processo a partir dessa visão. Então, é um voto para ser analisado, para ser estudado, mas que vai gerar polêmica por muito tempo, não só naquele momento, mas vai continuar essa polêmica aí pelos lados os 2 lados que tem nessa questão, né, Dilson? Os 2 lados políticos também. E nesse país polarizado de um lado de esquerda, direita, vai ter sempre gente que questione uma coisa e outra. É o chamado pano para manga, né? Não vai faltar quem questione a partir de um lado e do outro. Tudo que vier de um lado e do outro vai ficar nessa polarização. Agora, para fazer uma análise jurídica, aí é óbvio que tem que se desdobrar. Parar para olhar todas as sentenças, analisar os pontos de argumento e ver se houve ou não houve as contradições que estão sendo apontadas. Mas aí é um serviçozinho que é difícil de fazer. Porém, se você quiser fazer uma discussão jurídica, vai precisar fazer dessa forma. Professor, e de agora em diante, o que é que acontece? Olha, do ponto de vista jurídico, Dilson, é o seguinte, Bolsonaro foi condenado a 27 anos no total, mais 24 de reclusão e 2 de detenção. E aí tem uma diferença. A reclusão, ela é uma medida mais firme. Você pode começar a ser recolhido até uma penitenciária, porque você pode ficar no regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, você nunca vai para uma penitenciária de início, você vai direto para o semiaberto ou aberto. Nesse modo, ele pode ser levado para um presídio, eventualmente, né, para começar a cumprir a pena. Porém, isso também não é agora, como eu disse, ainda há alguns recursos que ele pode fazer ali para esclarecer a sentença, que é a chamada embargo de declaração. Eu vi um artigo publicado pelo nosso companheiro Magno Martins, falando inclusive que teria entrevistado o advogado Valber Agra
aquele mesmo que foi o responsável pela inelegibilidade do próprio Bolsonaro, e ele dizendo que existem muitas variantes na lei que podem livrar o Bolsonaro da cadeia. Por exemplo, 70 anos de idade, problemas de saúde, uma série de fatores que podem contribuir para isso. Você acompanhou isso também? Sim, sem dúvida. E realmente, a lei no Brasil permite com que pessoas que já estão na idade de Bolsonaro em diante, essa idade é levada em consideração, né, para que você faça o cumprimento da pena. E a questão da saúde dele, as comorbidades, Bolsonaro realmente tem várias comorbidades, então vai ser preciso levar em consideração, porém, isso será um recurso da defesa. O que me parece é que, num primeiro momento, o STF tende a mandá-lo para um sistema de reclusão fechado, porém, a defesa de Bolsonaro deve interpor esses recursos para mostrar isso, mostrar essa situação dele e ele acabar provavelmente cumprindo a maior parte dessa pena, eventualmente num regime menos danoso que o regime fechado, que é um regime de deixar você realmente na cadeia. Você, particularmente, acredita em que ele vai para a cadeia ou conseguem livrá-lo ainda? Olha, é claro que depende um pouco da esclarecimento de recursos que virão, mas a tendência, pelo que me parece, é que ele possa até ser recolhido realmente. Ele já está em prisão domiciliar, né? Mas aí não é em cima dessa condenação que ele está preso. E aí ele poderia até ir, mas acredito que quando a defesa interpõe recursos, dada a situação específica dele e da lei brasileira, ele deve ficar num regime que não seja fechado, não cumprirá toda essa pena nesse regime fechado, não. Mesmo ele tendo sido condenado a isso. Então acho que no primeiro momento pode ser que vá, né, pela situação da temperatura política do país, mas acredito que ele não fique não, por causa, né, de todas essas situações que a lei permite e que ele se encontra enquadrado nela. Da mesma forma que tem muita gente que acredita que só se contentam quando vê-lo atrás das grades. Tem, porque aí, como a gente está falando de polarização, a temperatura política faz muita gente também extrapolar, né? E extrapola em cima de vários pontos. Dilson, tem gente que diz, olha, não é só sobre o golpe de Estado, é por causa de outras questões, porque eu não gosto dele. E também quem gosta dele sente, obviamente ontem foi um dia de uma parte da população ficou alegre, inclusive, com isso, e outra parte ficou realmente triste com isso. Mas aí a emoção da temperatura política invadindo uma questão jurídica. Isso é comum num sistema polarizado, no sistema que a gente está vivendo hoje de política no Brasil. Vai ter gente que fique realmente contente e vai ter gente que fique realmente triste e às vezes ambos moram na mesma casa, tá? É verdade. É o país dividido, como a gente já vem acompanhando já há alguns anos, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu imagino este domingo, amanhã, o almoço de domingo de amanhã, né? Nas famílias divididas, né? Porque alguns virão lá comemorando essa sentença e outros irão lá dizendo, olha, se fizer assim a família, né, não vai ter almoço. Então, assim, isso é fruto dessa situação de polarização e que a gente deveria rever um pouco isso, porque independentemente dos políticos em si, de seus lados políticos, as pessoas vivem entre elas, né? Elas vivem em relações próximas, familiares e deveria ter respeito. Mas aí é outro papo, porque isso a gente sabe que não vai acabar nem tão cedo no Brasil, infelizmente. É o que eu ia dizer. A bem da verdade, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque essa história, essa novela, não acaba nem tão cedo, professor. Não acaba. A polarização não acaba agora, é mais um fato. Aliás, alimentamos mais ela agora. Agora, do ponto de vista jurídico, como você lembrou, nós realmente temos algumas medidas para ocorrer. O Bolsonaro vai recorrer em algumas questões ainda que podem ser recorridas, ele tem direito a essa defesa, e ainda que ele vá recluso, ele vai tentar um recurso para sair da prisão pela situação que a lei permite ele, que ele está enquadrado, a questão de saúde, a questão da idade e outros fatores aí. Mas que a novela continua e lembrem-se, 2026 vem aí, a discussão agora não vai ser só sobre Bolsonaro, mas quem Bolsonaro apoiará para as eleições, e isso vai continuar nessa toada. Se preparem. Essa decisão da condenação de Bolsonaro termina aqui fortalecendo também a candidatura do seu grupo político nas eleições do ano que vem? Você vê por esse lado? Olha, sim, fortalece o seguinte aspecto, fortalece a luta para que haja um sucessor de Bolsonaro, só que aí tem uma divisão. Dentro da família de Bolsonaro se considera que deveria ser alguém da família, provavelmente Eduardo Bolsonaro ou Michele, mas fora, entre os políticos, se considera que poderia ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aí é uma luta intestina entre eles para disputar esse espólio, digamos assim, né? O espólio no sentido de que Bolsonaro não vai para a urna e poderia apoiar alguém.
E essa é uma luta que já está ocorrendo, independentemente da prisão dele, mas com a prisão, a sentença condenatória, essa luta vai se intensificar. Vamos ver, provavelmente, em algum momento, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em conflito. Valeu, professor Marco Aurélio, muito obrigado pela participação aqui com a gente e até a próxima. Até a próxima, Dilson. Um abraço para o nosso querido Peteleco, né, e para todo mundo aqui, né, no Povo na Cidade. Valeu, professor Marco Aurélio Freire, o nosso analista político, conversando com a gente sobre esse fato que fez história durante esta semana Brasil afora. Beleza, tá aí, rapaz. Uma aula de política com o nosso querido professor Marco Aurélio Freire, a quem a gente abraça nesta manhã de sábado. Ô, vovô, quer dizer que se o senhor for condenado, aí vai Iu, Lucas, eu e Joseph também junto, é? Não, rapaz, que é isso? Não? Não, deixa de coisa. Porque agora ele é a cúpula... Agora tem um detalhe, viu? Tem um detalhe. Se, por exemplo, você for condenado... Ah, não, eu não sou o cabeça... Pode ter certeza que o aparato e o tratamento que vão lhe dar é diferente do que estão dando ao ex-presidente. O cabeça é o senhor. O cabeça é o senhor não é o âncora. Bem, na verdade, viu, Peteleca, que essa história vai render ainda e vai render muito tempo. É mesmo. Eu tenho cá minhas dúvidas se o Bolsonaro realmente vai para a cadeia ou não. E, ao mesmo tempo, digo que vão prender para desmoralizar de vez, né, para dizer que está preso também. E não acredito, mesmo que prendam, não acredito que passe muito tempo atrás das grades, não, viu? Tem esse pequeno detalhe. Vamos aguardar e ver as cenas do próximo capítulo. Tá bom, Petereca? Vamos nós. 6 horas e 32 minutos.